Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Acabamos de rezar o credo, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é a síntese das principais verdades de fé, definidas solenemente pela Igreja para serem cridas por fé divina e católica, nos dois primeiros concílios ecumênicos da Igreja, o Concílio de Nicéia, no ano 325, e o Concílio de Constantinopla, no ano 351. Daí se diz símbolo niceno-constantinopolitano. A síntese das principais verdades dos concílios de Nicéia e de Constantinopla. Nesse símbolo, que é mais extenso do que o credo que nós recitamos na missa, por exemplo, nos domingos e solenidades, aqui nós temos, no símbolo niceno-constantinopolitano, 4 notas características da Igreja. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. A primeira live foi sobre a primeira nota característica da Igreja. Creio a Igreja una, minha Igreja é una. A segunda live, minha Igreja é santa. A terceira live, minha Igreja é católica. E essa é a quarta e última live, minha Igreja é apostólica. A romanicidade da Igreja, eu já disse isso, ela não é uma nota característica da Igreja. Romana não é nota característica da Igreja, porque é preciso encontrar na Escritura, de forma explícita, de forma clara, essas notas características. É verdade que existe uma alusão implícita da romanicidade da Igreja, isto é, o seu caráter romano, somente de forma muito derivada nós encontramos Roma nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. E é precisamente no capítulo 21 do Evangelho segundo João. No capítulo 21, versículos de 19 a 23. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Me permitam ler antes o diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com São Pedro, o famoso diálogo: Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Depois nosso Senhor pergunta, mais uma vez, tu me amas? Sim, tu sabes que te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta, tu me amas? Pedro fica triste e responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E é precisamente a partir do versículo 18 que nosso Senhor Jesus Cristo diz algo misterioso. Depois de ele ter dito, apacenta as minhas ovelhas, em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Por estas palavras, vejam agora a frase misteriosa, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. A frase, tu te cingirás, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. São João diz que esse seria o tipo de morte com que São Pedro haveria de dar glória a Deus. A tradição da igreja diz que São Pedro, em Roma, foi crucificado com as mãos estendidas, crucificado de cabeça para baixo. Claro que nosso Senhor Jesus Cristo aqui não faz alusão à cidade de Roma. Mas aqui nós temos Pedro, o príncipe dos apóstolos, que tem uma profunda relação com a apostolicidade da igreja. Em todo caso, Pedro não morreu em Roma por um acidente, por uma coincidência, por um acaso. Quis Deus Todo-Poderoso que o primeiro dos apóstolos morresse em Roma. Todavia, Roma não está nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, nem nas cartas dos apóstolos, para que se possa sustentar que Roma, o caráter romano, é nota característica da igreja. Por outro lado, está implícita a romanicidade na apostolicidade por causa da figura de São Pedro, a quem Jesus dirige esta profecia. Outro te cingirá, no caso, o outro é o próprio Jesus Cristo, e tu estenderás as mãos. Esse era o tipo de morte com a qual Pedro haveria de dar glória a Deus. Em todo caso, que fique bem claro, sem dúvida alguma, chamamos nossa igreja de católica, apostólica, romana. Mas católica é nota característica da igreja. Apostólica é nota característica da igreja. Mas romana não é nota característica da igreja. Por outro lado, está incutida, está de forma implícita na apostolicidade, que é a quarta e última nota característica da igreja. Qual é o principal fundamento da apostolicidade da igreja? Jesus chamou para estarem consigo aqueles que ele quis. Jesus quis uma igreja alicerçada sobre este fundamento. O principal texto que fundamenta a apostolicidade da igreja está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 13 em diante. O relato da escolha dos apóstolos, ele aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 4. Em Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 16, que vamos ler agora. E Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Jesus, nos 3 anos de sua vida pública, ele não quis peregrinar sozinho, pregar sozinho, curar sozinho, expulsar os demônios sozinho, santificar os homens sozinho. Quis que estivessem consigo apóstolos. Qual o sentido da palavra apóstolo? Apóstolo significa enviado. Ou, se quisermos, aquele que é mandado com uma missão. É um missionário. Apóstolo é enviado. Este é o sentido da palavra apóstolo. Vamos então ao relato. Nosso Senhor Jesus Cristo tem aqui 30 anos de idade, está sozinho e decide chamar para estarem consigo apóstolos. Qual o número dos apóstolos? Mais para frente a gente vai ver que apóstolos nos evangelhos são apenas 12. Mas nos Atos dos Apóstolos e nas Cartas dos Apóstolos são mais de 12. Isso porque São Paulo se autodenomina apóstolo. Isso porque Barnabé também é chamado de apóstolo. Portanto, é preciso fazer um discernimento. Nos evangelhos são 12 apóstolos. Não mais nem menos. Mas nas cartas dos apóstolos, nos demais livros do Novo Testamento, tirando o quarto evangelho, Atos dos Apóstolos e as cartas dos apóstolos, sobretudo São Paulo, principalmente São Paulo, apóstolos é uma categoria que ultrapassa o número dos 12.
Portanto, todos os 12 são apóstolos, mas nem todos os apóstolos são 12. Apóstolos é uma categoria maior do que 12 apóstolos. Vamos então a Marcos capítulo 3, de 13 a 19. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Este é o primeiro texto que fundamenta a apostolicidade da igreja. Primeira pontuação. Este grupo dos apóstolos, esse grupo dos 12, está repleto de pecadores. Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, e todos os outros, que, em maior ou menor medida, pecaram. Em maior ou menor medida, desobedeceram a Jesus, foram infiéis a Jesus, abandonaram Jesus quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, etc. E talvez alguém me pergunte, se Jesus sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo, se Jesus, que é Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, portanto Deus sabe de tudo, por que ele escolheu o homem Judas Iscariotes para ser seu apóstolo? Por que ele escolheu os demais homens, tão cheios de pecado, para serem seus apóstolos? Por que ele não chamou gente melhor, gente mais santa, gente mais capacitada? A resposta está no texto que acabamos de ouvir, Marcos 3,16. Chamou os que ele quis. Deus nos chama porque ele quer, não porque nós merecemos. Deus chama os pecadores porque ele quer, não porque os pecadores deixam de sê-lo e passam a ser seres angélicos. Deus chama os que ele quer. Assim foi com os apóstolos, assim é e será conosco. Segunda pontuação. O segundo fundamento bíblico para a apostolicidade da igreja. Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 21. Já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora vem o importante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa imagem do edifício é muito cara a São Paulo. Ele compara a igreja a um edifício. E todo edifício, para ser levantado, precisa de um alicerce. Aliás, aqui é impossível não citar também as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro em Cesareia de Filipe, no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo diz a um santo, São Pedro, que ele vai edificar sua igreja sobre ele. Porém, também São Paulo chama os demais apóstolos como alicerce da igreja. Eu repito, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo por pedra angular. Então, já temos aqui uma relação com a nossa fé. Os apóstolos, eles têm uma relação necessária, imprescindível, essencial para a nossa fé. Então, a igreja é apostólica por causa disso, porque ela está fundada sobre os apóstolos. Por favor, é preciso decorar
com relação à apostolicidade da igreja. Mateus capítulo 16. Tu és Pedro. Versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar é o verbo fulcral, fundamental, para nós entendermos nossa relação com os apóstolos. Edificar. Palavra, verbo usado por Jesus e verbo usado por São Paulo, Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Daí vem a palavra fundamental. O que é uma coisa fundamental? Ah, foi fundamental na minha vida o meu pai, foi fundamental na vida da minha mãe, para o meu crescimento foi fundamental aquela escola, aquele professor. E pronto, é isso, a base. Aquilo dali foi a base, sem o que, não existe absolutamente o que se segue, não existe o edifício. Se um filho pode dizer que a sua personalidade moral hoje é devida aos seus pais, então ele pode dizer que os pais foram fundamentais para forjar a sua personalidade. Ou seja, os pais foram básicos, os pais foram o alicerce, os pais foram o fundamento. Pronto. A sua fé em Jesus só existe, só perdura graças a esses homens, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo por pedra angular. Então, se o apóstolo Paulo diz na primeira aos Coríntios, capítulo 3, ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus. Ele diz isso a partir do versículo 11. Creio que lá para o versículo 12 ou 13 está essa frase. Ninguém pode pôr outro fundamento senão Cristo Jesus. Isso não se contradiz com a frase do próprio apóstolo Paulo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo por pedra angular. Cristo é a pedra angular, a pedra do ângulo. O ângulo, numa construção, todos vocês sabem, vai ser levantada uma casa de 4 paredes. Então você tem o alicerce que está aqui, o outro que está aqui, o terceiro que está aqui, o quarto que está lá no fundo. E normalmente são paralelos esses dois, e são paralelos esses outros dois, o da frente e o de trás, o do lado direito e o do lado esquerdo. Depois que se faz o fundamento, se passa o esquadro, e ali no ângulo entre este alicerce e este alicerce, onde os dois alicerces se encontram, antes de subirem o cimento e os tijolos, se coloca lá embaixo, no ângulo, uma pedra. Sem ela, o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, fica perdido completamente, porque não há uma referência segura a partir da qual e com a qual serão levantadas as paredes. Por isso se diz que depois que a sapata está pronta, a primeira pedra que se coloca é a pedra do ângulo, a pedra angular. O apóstolo Paulo, então, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20, distingue entre fundamento, que são os apóstolos, e Cristo, que é a pedra angular. Ou diríamos de outra forma, Cristo é o fundamento fundante, porque é o objeto da nossa fé. Os apóstolos são o fundamento fundado, porque foram testemunhas da ressurreição. Porque eles foram os primeiros pregoeiros da verdade que salva, que é Cristo Jesus. Foram os primeiros arautos, quais testemunhas da ressurreição, porque conviveram com Cristo, porque viram, porque ouviram, porque apalparam o verbo da vida. Estou usando exatamente as primeiras palavras da primeira carta de São João. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos, o verbo da vida, isto vos anunciamos. Pronto, eles são o fundamento fundado. Cristo pedra,
apóstolos pedras. Cristo alicerce, apóstolos alicerces. Cristo rocha, Pedro rocha, apóstolos rochas. Fundamento. Só que Cristo é fundamento fundante. Cremos nele. Nosso coração é entregue a ele. Nossa adesão é a ele. Fomos lavados pelo sangue dele. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, dizem os apóstolos. Pedro, precisamente, com João, Pedro, quando preso e intimado a não proclamar o nome de Jesus. No capítulo 4 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos, ele afirma esta verdade jubilosa. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos. Pronto, então nós já podemos dizer que a igreja que está fundada sobre os apóstolos, ela tem esta dimensão, esta nota característica chamada apostolicidade. A igreja é apostólica por causa da decisão de Jesus, por causa da afirmação do apóstolo Paulo, principalmente por causa de Jesus. Mas por que 12 e não menos, e não mais? Por que Jesus quis somente 12? O número 12 tem uma estreita relação com o Antigo Testamento, que narra a história do povo de Deus da Antiga Aliança. Povo congregado em 12 tribos. As tribos 12 de Israel, que tiveram origem nos patriarcas, filhos de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. A nação de Israel, Antigo Testamento, o prelúdio da igreja, o antigo povo de Deus, que haveria de dar lugar ao novo povo de Deus, que é a igreja, está alicerçado em 12 tribos, que tiveram origem nos 12 filhos de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, depois que ele lutou com o anjo. Cito para vocês as 12 tribos de Israel. Os 12 patriarcas: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Neftali, José, Benjamim. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que é preparação para o Novo. Jesus é o Messias esperado, aguardado por Israel, a nação das 12 tribos. Convinha, portanto, precisamente para mostrar que o Novo Testamento é cumprimento das profecias do Antigo. Para mostrar que o Antigo Testamento é preparação, é imagem de uma realidade nova que virá um dia, na qual Deus Todo-Poderoso, que no passado, no Antigo Testamento, celebrou aliança com esse povo antigo, a antiga nação eleita, a nação eleita que é o antigo povo de Deus, está prestes a dar lugar à nova e eterna e definitiva aliança, selada pelo sangue de Cristo, que cumpre as promessas, que é o Messias esperado, e que vai edificar um novo povo, numa nova aliança, um novo pacto, definitivo, eterno, irrevogável, perene, resgatando a sua igreja alicerçada, não mais sobre os 12 patriarcas que acabei de citar, os filhos do velho Jacó, mas sobre os 12 apóstolos. Pronto. Agora, nós vamos resumir o que nós dissemos em 3 grandes afirmações. A igreja está fundada sobre os apóstolos em 3 sentidos. O primeiro, que eu já aludi, porque a igreja foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, que foram testemunhas escolhidas por Jesus e enviadas em missão pelo próprio Cristo.
ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Esse é o primeiro sentido da apostolicidade da igreja. A igreja é apostólica porque foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos. Segundo sentido, a igreja é apostólica porque ela guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, a doutrina, o bom depósito e as sãs palavras recebidas dos apóstolos. É papel da igreja guardar, meditar, anunciar e expor aquilo que os apóstolos guardaram, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que os apóstolos meditaram, aquilo que os apóstolos viveram. Eles, portanto, serão sempre referência exclusiva, parâmetro para o ensinamento, a transmissão do Santo Evangelho em todos os tempos pela Santa Igreja. Tanto é que na carta aos Gálatas, já no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz uma frase bombástica. A frase é a seguinte: ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente do que recebestes, seja ele excomungado. Aqui nós estamos no prólogo da carta de São Paulo aos Gálatas, e o que eu acabei de ler está no capítulo 1, versículos de 8 a 9. O que eles pregaram, ninguém na igreja tem o direito de pregar diversamente. Nem de omitir, nem de aumentar, nem de diminuir a fé dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Depois, terceiro sentido da expressão a igreja é apostólica. A igreja é apostólica porque ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral. O colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, que é o pastor supremo da igreja. Então, reparem, a apostolicidade da igreja se visibiliza ali onde estão os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Bispos que, em suas dioceses, por sua vez, não atuam sozinhos no exercício do munus pastoral. Eles têm a plenitude do sacerdócio, mas têm os seus colaboradores necessários. Os colaboradores necessários da ordem episcopal são os presbíteros. Por outro lado, cada bispo na sua diocese, que é sucessor dos apóstolos, precisa estar em comunhão com todos os outros bispos, e todos eles, com e sob o sucessor do apóstolo Pedro, que é o bispo de Roma, precisamente porque um dentre eles, Pedro, o chefe dos apóstolos, morreu em Roma. Então, aqui estão os três sentidos da expressão minha igreja é apostólica, ou a igreja é apostólica, porque continua a ser, foi, é e será, edificada, construída sobre o alicerce dos apóstolos, porque guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo a doutrina, o bom depósito e as sãs palavras recebidas dos apóstolos, e porque continua a ser santificada, ensinada e dirigida pelos apóstolos, graças aos seus sucessores, que são os bispos espalhados no mundo inteiro. Hoje, cerca de 5.000 bispos em todo o orbe católico, em toda a face da terra. Então vejam
É preciso, para nós compreendermos bem a apostolicidade da igreja, partir de Jesus, passar pelos apóstolos, e com a morte dos apóstolos, os bispos que são sucessores dos apóstolos. Cristo Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai me enviou. A primeira missão, atenção, o primeiro apóstolo. Sim, porque se etimologicamente apóstolo significa enviado, quem é o primeiro enviado? Não foi São Pedro o primeiro enviado. Não. O primeiro enviado foi o Cristo. O Pai enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto Deus amou o mundo que enviou seu Filho. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Jesus foi enviado do Pai. Jesus é o primeiro apóstolo. É o apóstolo por antonomasia. É o apóstolo dos apóstolos. Em Marcos 3,16, texto que já acabamos de ler e já comentamos, Jesus chamou para junto de si os que ele quis. Já sabemos por que 12 e já sabemos qual é a missão deles: pregar. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus já ressuscitado, ele diz o seguinte para os apóstolos: tal como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Poderíamos dizer, já que sabemos que apostoloi em grego significa enviados, podemos parafrasear essa frase de Jesus dizendo: assim como o Pai me fez apóstolo, eu faço de vocês meus apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Eu vos envio a vós. Então, a missão dos apóstolos é a continuação da missão de Jesus. Isto é, Jesus foi enviado. Os apóstolos são enviados. Segunda pontuação. Jesus uniu a missão dos apóstolos à sua própria missão. Os apóstolos não têm autoridade para dizer, para pregar, para ensinar algo diferente daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus ensinou. Por isso, Jesus une os apóstolos à sua missão. Em João 5,19, Jesus diz: assim como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas, aqui acrescentamos nós, tudo recebe do Pai que o enviou, assim também aqueles que Jesus envia nada podem fazer sem ele. E o nada podem fazer sem ele em dois sentidos. O primeiro da graça: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Cristo, sem o favor de Cristo, sem a misericórdia de Cristo, sem o Espírito de Cristo, não podemos fazer nada. E o segundo sentido, digamos assim, é o doutrinal. Vocês não podem fazer nada diferente daquilo que Jesus fez. Ponto e vírgula. Vocês não podem ensinar nada diferente daquilo que Jesus ensinou. Isso se chama traição. Isso se chama desvirtuamento da doutrina. Apostasia, heresia, cisma, enfim. É traição. É dizer o que Jesus não disse. É pregar o que Jesus não pregou. É ensinar o que Jesus não ensinou. E a bem da verdade, nesses tempos difíceis, a igreja está ficando infestada disso, viu? A igreja está ficando infestada disso. Ensinamentos que não são de Jesus. No mundo dos apóstolos, isto é, no trabalho pastoral, na missão dos apóstolos, existe algo na vida deles que já morreram, algo intransmissível. Intransmissível. Isto é, que não se transmite a ninguém, porque foi fruto deles. Só eles viram, só eles experimentaram. E com a morte deles, acabou. O que foi? Eles foram testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor. Jesus não apareceu ressuscitado, não apareceu a todas as pessoas de todos os séculos na igreja. Eu mesmo nunca tive a experiência visual, a experiência sensitiva de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado não apareceu para mim. Também isso não é essencial, porque eu vivo pela fé, me alimento da fé. Minha vida presente na carne eu a vivo na fé no Filho de Deus. E a fé enxerga sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus a São Tomé.
Portanto, aqueles que foram testemunhas escolhidas da ressurreição, isto é, viram, contemplaram, conviveram com nosso Senhor de perto, fazendo parte do seu grupo, do seu círculo íntimo de amizade, caminhando com nosso Senhor para cima e para baixo. Só esses 12 morreram e com eles essa experiência. E algo que é intransmissível para eles. Eles são os alicerces, intransmissível para os demais séculos, as demais pessoas que vieram após eles. Eles são os alicerces da igreja. Isso é exclusivo deles. Não é exclusivo dos bispos sucessores deles. Não é exclusivo dos papas que sucederam São Pedro. Não. O que é intransmissível, diz o parágrafo 860 do Catecismo da Igreja Católica, morreu com eles. Eles não transmitiram para ninguém. Mas, se existe algo na vida deles que foi intransmissível, não transmitiram para ninguém, algo deles foi transmitido. Permanece nos séculos seguintes, até a vinda de Jesus. Então, na vida dos apóstolos existe algo intransmissível e existe algo transmissível. Intransmissível, que não se transmite, que não passa para ninguém, que não passa para os outros. Foram testemunhas abalizadas do ressuscitado, da ressurreição do Senhor e alicerces da igreja. Mas existe algo que permanece, que eles deixaram para nós, que eles passaram para nós, para que esta nota característica não desaparecesse. E o que foi? Primeiro, Cristo prometeu estar com eles até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Isto é, até a segunda vinda de Cristo. Cristo estará com todas as gerações, como esteve com eles. Isto é, eu permaneci com vocês, mas vou permanecer com aqueles que vierem depois de vocês. Então, essa permanência perdurará até o fim dos tempos. A missão dada por Jesus aos apóstolos, portanto, há de perdurar até o fim dos séculos. Eles haveriam de morrer, mas se Jesus prometeu estar com eles até o fim dos tempos, é porque algo na vida deles haveria de perdurar. Sucessão apostólica. Por isso eles trataram de cuidar, mediante a imposição das mãos e a oração consecratória, os seus sucessores. Por exemplo, já no Novo Testamento nós temos Tito, Timóteo. Não foram apóstolos, foram bispos. Porque os apóstolos sabiam que iam morrer. Mas Cristo Jesus quis que a missão pastoral que ele conferiu aos apóstolos perdurasse com a morte deles. Daí a graça da sucessão apostólica. E também porque o anúncio do Evangelho, alicerçado na pregação dos apóstolos, a pregação apostólica, haveria de ser transmitida para todas as regiões do mundo, para toda a face da terra, em todas as gerações. Por isso, para que a missão que lhes fora confiada pudesse ser continuada depois de sua morte, os apóstolos trataram de cuidar, de prover os seus sucessores, os seus colaboradores imediatos, que haveriam nas diferentes comunidades, chamemos hoje de dioceses, Creta, Alexandria, Antioquia, Éfeso, Mileto, Corinto, Tessalônica, para não citar outras cidades do Império Romano, onde havia comunidades cristãs. Então, os apóstolos instituíram homens escolhidos a dedo e por inspiração do Espírito Santo, que pudessem apacentar a Igreja de Deus, anunciar como testemunhas autorizadas, como intérpretes, como tutores, como episcopos, como supervisores nas suas dioceses, para que pudessem visibilizar, concretizar, manifestar a graça que Deus Todo-Poderoso concedeu aos apóstolos e que haveria de perdurar na igreja, mesmo com a morte deles. Daí nós temos o encargo que o Senhor confiou singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos,
Sim, porque Jesus confiou aos apóstolos todos essa missão que já comentamos até agora. Mas a Pedro, ele confiou uma tarefa que não confiou aos demais. Tu me amas mais do que estes, apacenta as minhas ovelhas. Isso ele não disse, Jesus, no capítulo 21 de São João, a todos os apóstolos. Claro que eles são pastores, mas o pastor dos pastores, a tarefa de edificar a igreja sobre ele, a rocha sobre a qual a sua igreja seria edificada. Tu és Pedro, tu és. Ele não disse vós sois, tu és. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves foram dadas ao apóstolo Pedro. E a missão de pastorear a igreja do mundo inteiro, todo o rebanho de Cristo, foi dada a um, não aos demais apóstolos. Por isso, o bispo de Roma é aquele em quem reside o encargo confiado pelo Senhor, singularmente a Pedro, e destinado a ser transmitido aos seus sucessores. Os sucessores do apóstolo Pedro são aqueles que presidem na caridade a igreja que está em Roma. Daí se chama prima sede, em latim, a primeira sé, a primeira cadeira, a cadeira que preside todo o orbe católico, toda a família católica, todo o rebanho católico. É presidida por aquele que sucede o apóstolo Pedro, que morreu em Roma, esse Pedro que recebeu de Jesus essa missão de pastorear todo o rebanho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Igreja ensina que, em virtude de sua instituição divina, os bispos sucedem os apóstolos, ou sucedem aos apóstolos, como pastores da Igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo. E quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que enviou. Minha última palavra, uma palavra sobre substantivo derivado da palavra apóstolo. Apostolado. Apostolado, apostolado da oração, apostolado da internet, apostolado do mar, apostolado universitário, são expressões corretas, viu? Porque se apóstolo é enviado, apostolado é a ação de quem é enviado. Portanto, fazer um apostolado junto a determinadas pessoas ou num determinado ambiente significa exatamente isto. Literalmente, etimologicamente, é um trabalho pastoral, é uma missão de quem foi enviado para atuar ali, para trabalhar ali. Nesse sentido, orgulhe-se. Você pode ser chamado, num sentido amplo, não no sentido estrito dos 12 apóstolos. Você é apóstolo. A senhora é apóstola. O trabalho que você faz de anunciar Cristo, de pregar a boa nova, de difundir o Evangelho, de proclamar as maravilhas de Deus na igreja e em comunhão com ela, é verdadeiramente um apostolado. Esse adjetivo não devia ser restrito apenas aos bispos, aos apóstolos, mas a toda a igreja. Minha igreja é apostólica. Isso quer dizer que eu estou impregnado dessa característica da igreja. Se a igreja é apostólica por antonomasia, por origem, por essência, isso quer dizer que está na minha essência de batizado, ser apóstolo. Eu sou um enviado. E Cristo, a cada dia, pede que eu seja enviado. Me envia, ide, ide, ide. Toda a igreja é apostólica na medida em que, através dos sucessores de Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Vejam, não existe apostolicidade que se separa, que se distancia das origens. Comunhão de fé e de vida com sua origem. Qualquer pessoa que dentro da igreja não está em comunhão de fé com os apóstolos e comunhão de vida com os apóstolos que estão na origem, afastou-se da igreja. É um falso irmão. É um herege. É um doido varrido. Não exerce mais a apostolicidade da igreja. Está a serviço não de Deus,
está visibilizando não a apostolicidade, mas talvez a satanicidade. A satanicidade, que não é da igreja, é do diabo, que se utiliza de determinadas pessoas dentro da igreja para anunciar o que os apóstolos nunca anunciaram, para pregar o que os apóstolos nunca pregaram. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada a todo o mundo. Todos os membros da igreja participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação para o apostolado. O que é apostolado? É toda a atividade do corpo místico de Cristo que tem uma finalidade: alargar o reino de Cristo à terra inteira. Bem, essa minha live procurou ser fiel ao ensinamento da Santa Mãe Igreja no Catecismo da Igreja Católica, e eu recomendo depois, para mais desdobramentos, os parágrafos 857 a 865. E creio que é importante agora fazer um arremate das 4 notas características da Igreja. Una, santa, católica e apostólica. A Igreja é una, santa, católica e apostólica na sua identidade última e profunda, porque é nela que existe desde já, e assim perdurará até o fim dos tempos, o reino dos céus, que é o mesmo que o reino de Deus, que é o mesmo que o reino de Cristo. Esse reino cresce misteriosamente no coração dos homens, homens que foram por ele resgatados, homens que se tornaram, pela graça dele, santos e imaculados na presença de Deus, no amor, e serão reunidos como o único povo de Deus na glória. O Apocalipse fala da esposa do Cordeiro que já está preparada para ser desposada. Ela desce do céu naquela cena gloriosa. É para lá que nós caminhamos pressurosos, a cidade santa descida do céu junto de Deus, trazendo em si a glória do mesmo Deus. Essa igreja, imagem que me toca muito, ela tem uma muralha. A muralha da cidade que está assentada sobre os 12 alicerces, cada um dos quais tem o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. É assim que o céu, é assim que a glória, é assim que o festim dos eleitos é descrito. Uma imagem imponente, uma imagem fulgurante, a glória do céu. Muralhas, 4 muralhas. Em cada uma delas, 3 portas. 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. 12 portas. O alicerce, os 12 apóstolos do Cordeiro. Jesus começa a sua vida pública com 12. A Bíblia termina com eles. Nossa vida, nossa caminhada rumo ao céu está impregnada já no dia do batismo da apostolicidade da igreja. Na glória, desfrutaremos da Jerusalém celeste edificada sobre eles. A fé que um dia eles professaram, os eleitos, está alicerçada neles. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo por pedra angular. Essa é a igreja que amamos. Esta é a família a qual pertencemos. Esta é a nossa grande felicidade. Pertencer à igreja una, santa, católica e apostólica. Professar a santidade, a unidade, a catolicidade e a apostolicidade da Igreja de Cristo. Deus seja louvado pela 4ª e última live. Obrigado por ter permanecido comigo. Deus seja louvado e cumule de bênçãos a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.